for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like para fortalecer o canal. E nós vamos estar aqui falando um pouco, né, sobre a quarta lição, né, a estrutura da Bíblia. Textual. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Verdade prática. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros, divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Então, todos nós sabemos, né, que nós precisamos de doutrinas, e se você precisa de um manual, então a Bíblia é o manual. Então aqui nós vamos deixar a leitura bíblica em classe. Ela é encontrada de Lucas 24, 49 ou 44 a 49. E disse-lhes, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a missão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então tem até o hino, né, que cita esse versículo. É muito lindo, né? Então nós temos aqui o plano de aula, que é da revista do Mestre. Eu sempre gosto desse plano de aula, sempre ele se aprofunda muito, né, para nós podermos iniciar a lição. A introdução. Conhecer a estrutura da Bíblia é importante para manejá-la bem. Então, se você é um professor da Bíblia, da escola dominical, seja de qualquer outra coisa que você for professor, você tem que ter conhecimento do que você está repassando, né? Memorizar as escrituras e amá-la não são opções excludentes. Muito pelo contrário. Os antigos decoravam as escrituras porque amavam. Então, que eu quero falar sobre isso. Tem um vídeo que eu postei aí mais atrás um pouco, que tem uma pessoa, um dos nossos patrocinadores e pregador, ele é deficiente visual. Então ele tem a Bíblia na sua cabeça. Então, você imagina só, né? A gente não sabe o que a vida tem para nos oferecer. E aí você tem tempo para ler, que nem eu tenho, leio um pouco, mas acontece de a vida dar uma vira-volta, e aí você não sabe, você não tem nada em mente. Então, primeiramente tem que ter Deus, tem que ter o Espírito Santo na vida, né? E tem que ter a Bíblia. Inclusive, a etimologia da palavra decorar tem como fonte a palavra coração. Por isso, a importância de conhecer a estrutura do livro que amamos. Quem ama a Bíblia procura manejá-la muito bem. Então, quando a pessoa tem conhecimento da Bíblia, nas primeiras coisas que ele faz, ele tem que usar ela em benefício do que nós devemos fazer, né? Que é estar pregando ela para outras pessoas. Mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. Expor a classificação dos livros do Novo Testamento. Então, temos que ter sempre conhecimento vasto e estar buscando sempre aprofundar mais, né? Então, para você estar motivando o seu aluno, né? Passear pela Bíblia com desenvoltura deve ser objetivo de todos os estudantes sérios das Escrituras. Saber identificar os livros e encontrá-los
sem dificuldade são habilidades que não podem ser desprezadas. Então, é uma coisa que a gente sempre fala quando vai ser feita a leitura, né? Depois dos 3 hinos, no culto normal, tanto no culto normal como no culto, na exposição. Então, muitas pessoas elas se perdem ao procurar o livro, né? Então, vamos ler aí em Obadias, capítulo 1, versículo tal. Então, tem livros que são pouquíssimos, como Obadias, se eu não estiver enganado, é só um capítulo. E aí, como é só um capítulo, você não sabe, tá? Entre tal livro e tal livro, entendeu? Então, isso aí dificulta ao procurar. Então, se você tiver o conhecimento, você já vai rapidinho, você vai buscar, entendeu? Então, como eu sou muito bom em termos de conhecimento para buscar assim rapidamente, se é que você faz rapidinho, se você tem dúvida que é um do livro que você, uma exposição não tem muita leitura sobre ele, então você vai logo lá no sumário, rapidinho ali onde tá, e pã, vai correndo lá, que você acha, viu? Mas o correto é você ter em mente, saber onde tá entre tal livro e tal livro, porque essa é a nossa obrigação. Elabore um documento em que a estrutura da Bíblia, conforme mostra na presente lição, esteja presente. Distribua para os alunos, instando-os a revisarem sistematicamente durante a semana e o mês. Motive-os a treinarem a habilidade de manejar a Bíblia. Então, tanto em termos da lição como da Bíblia, a gente tem que estar sempre induzindo, né, as pessoas que a gente tem mais proximidade para ela estar lendo, para ela estar... Então, sobre a Bíblia, como eu já falei, você já falei em outro vídeo aí, que você lendo 4 capítulos todos os dias, você vai ler ela antes de 1 ano, viu? Então, mesmo que a lição, você não tem tempo de estudar a lição toda no dia, então você lê ela por partes, né, marcando, subindo alguma coisa, e quando for no domingo, a gente já tem muita coisa em mente. Ao final da lição, faça perguntas aos alunos sobre os livros da Bíblia e suas respectivas classificações. Dê oportunidade para eles classificarem os livros bíblicos em classe. É uma maneira motivadora de sedimentar o conhecimento. Então, dessa forma, quando você está dando aula, como eu falei para vocês, já fui professor, não da escola dominical, só comentei umas 2 vezes, mas fui professor de aula normal, e aí você tem que estar dando aula e tem que estar interagindo com o aluno. Porque, desculpa, porque quando você está interagindo com o aluno está interagindo com a aula, então tem aquele desenvolvimento e aí vai ter aprendizado, viu? Então, cristão, vale a pena conhecer essa revista que traz reportagens, né, artigos, entrevistas e subsídios às lições bíblicas. Na edição 88, né, você encontrará um subsídio especial para essa lição. Então, auxílios especiais. Ao final do tópico, você encontrará um auxílio que dá suporte na preparação de sua aula. Então, você tem que estar, quando você vai dar uma aula dessa aqui, você tem que estar preparando ela, porque muitas das vezes é preciso ler um jornal, uma revista. Então, hoje nós temos todas as plataformas digitais que elas podem beneficiar também em termos das lições. Então, você pode usar para o mal como para o bem, né? Então, a gente pode usar ela para o bem também. Você pode pesquisar alguma coisa que você tem dúvida para ser mais rápido, e aí, junto aqui, fica melhor de passar o conteúdo. Traz informações a respeito da estrutura moderna da Bíblia para expandir o primeiro tópico. O texto, implicações para o professor cristão, localizado após o terceiro tópico, tem o propósito refletir a respeito da aplicação do ensino da Bíblia ou no dia a dia do professor. Então, que vai ensinar muita coisa também, até para o professor. Vamos lá, pessoal, nós vamos para a introdução já. Na introdução diz: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximadamente de 1600 anos, por cerca de 40 homens. Então, ela é 66 livros, então foi escrita a partir por cerca de 40 homens. E se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Então, ela é em 2 partes. São 66 livros, mas 66 livros são divididos em 2 partes, né? Como, por exemplo, nosso país ele é dividido em regiões,
depois estados. Então, na exposição, a Bíblia ela tem as duas regiões, que é o primeiro, o Velho e o Novo Testamento, e tem a exposição os estádios, que são os livros. E aí vão passando como em cima, exposição, livros, versículos e capítulos, né? Antigo e Novo Testamento. Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico. Nesta lição, veremos como a Bíblia está organizada, a classificação de seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos. Então vamos lá, o primeiro ponto. Então, como eu falei aqui, como foi falado bem aqui, né? Deixa eu ver aqui. Seus livros são divinamente inspirados, como foi falado também já na terceira lição, né? Todos os homens que escreveram a Bíblia está inspirado, cheio do Espírito Santo. Então, tinha que ter inspiração para poder escrever, dar um manual de uma coisa de um livro que ele já tem suportado muitas perseguições, muitos anos, e até a vinda do Senhor estaremos aqui. Primeiro ponto. Como a Bíblia está organizada. Definição do termo bíblico. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. O termo grego bíblicos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. A palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 d.C., os cristãos passaram a usar o termo em grego ta Bíblia, os livros, ou seja, os livros incluídos em um que nós vamos ver mais à frente, né? Para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. O dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Então, é coisa pesada, né? Por isso, a coleção dos livros sagrados forma um único livro, a Bíblia Sagrada. Então, ela tem também tem alguns nomes, algumas demarcações que são citadas, né? Muita gente tem a forma, então já aqui atrás fala, né? Os livros. E aqui já fala, livros sagrados formam um único livro, a Bíblia Sagrada, chamada também por Paulo de as Santas Escrituras. Então é um nome muito lindo, muito pesado, que representa o que exatamente ela é, né? As Santas Escrituras. O canon da Bíblia. A expressão canon procede do hebraico kainan, com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, que foram certamente inspirados, né? Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo e a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Então, temos que entender, né, que a Bíblia é seu manual, e aqui onde está depositado todos os termos de fé, e como já foi citado, como eu citei atrás de um canal aí, de um rapaz que ele prega. Ele fala muito o Carlos Eyman, de pessoas que estão brincando, né, com a palavra de Deus. Então, no Brasil tem uma lei que você não pode estar denegrindo, né, a fé de alguém, seja ele budista, qualquer delimitação. Se você chegar lá, a pessoa tendo um terreiro de representação, e aí você chegar lá e você quebrar algumas cordeiras, você está destruindo o patrimônio religioso daquela pessoa. Então, no Brasil, a perseguição já está grande. O pessoal está queimando a Bíblia, que a Bíblia, ela sim representa o termo de fé dos cristãos, né? E aí a lei ela não pune.
mas isso é lei, entendeu? A lei foi aprovada, e aí, mas para o lado cristão não está servindo. Para outras coisas, sim. A perseguição, se uma exposição, um cristão quebrar algo de outra delimitação, com certeza ele vai ser punido. Mas é no ato da Bíblia que está sendo queimada, rasgada. Não, tem munição, mas isso é lei. Vamos lá. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Terceiro tópico. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é tradução de palavra grega diaquete e da hebraica berinte. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, grande homem de Deus, né? Considerado um dos maiores ganhadores de alma da Bíblia, né? E refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Lindo. A lei, os profetas e os salmos. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como o mediador da nova aliança. Então, quando Jesus Cristo ele veio, Deus botou seu filho, ele se humanizou, veio, deu a sua vida para que nós tivéssemos a plena liberdade de adoração, ou seja, alguém já pagou o preço na cruz para que nós fôssemos salvos. Então, cabia de primeiro, de Jesus vir, o sacerdote fazia tudo. Você tinha que ir lá para ele apresentar uma exposição, uma oferta, uma exposição. Você, para falar com Deus, tinha que ir até o profeta. E hoje você pode entrar no seu quarto e você mesmo falar com Deus, né? Depois da vinda de Jesus. Então, essa foi a nova aliança, que eram 10 mandamentos, sendo que esses 10 mandamentos resumiram somente em 2, né? E mediador da nova aliança. Vamos lá. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as escrituras. Então, focaram muito em cima, né, das escrituras. Então, eu vou estar aqui representando aqui o auxílio desse primeiro ponto, e aí depois a gente vai estar fazendo a leitura de fazendo outros vídeos, né, para estar terminando a lição. Tô aqui com a ideia de a gente tem muitos amigos pregadores aí. Eu não sou pregador, eu sou só um leitor. E aí para eles estar durante a semana estão gravando os vídeos, eles dando um ponto, outro dando ponto, e a gente vamos dar a lição durante a semana, né? Vamos lá, auxílio teológico. Alguns fatos. A particularidade da Bíblia. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das escrituras. A divisão em versículos foi feita 2 vezes. O AT, em 1445, pelo Rabi Nathan, e o NT, em 1551, por Robert Stevens, um impressor em Paris. Stevens publicou a primeira Bíblia, Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos em 1555. Então, gente, dessa forma que eles fizeram em capítulos e versículos, fica mais fácil para você estar citando, né? Porque é uma exposição. Para você citar 66 livros, né? Para você estar citando assim para alguém, fica melhor. É uma exposição. É Isaías 55:6. Buscar o Senhor enquanto pode se achá-lo. Invocar enquanto está perto. Então isso aí fica fácil do leitor de buscar. Porque quase todo mundo está na Bíblia em casa. Então fica fácil de buscar. Continuando aqui, né? Latina o AT tem 929 capítulos e dos 23.214 versículos. O NT tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.000
189 capítulos e 31.173 versículos. Então, é muito, né, gente? O número de palavras em letras depende do idioma e da versão. O maior capítulo é o Salmo 129, então é imenso o Salmo 129 mesmo. E o menor, o Salmo 117. O maior versículo está em Esté 8, 9 e o menor em Êxodo 20, 30. Então, essa aí tem muita controvérsia de muitas pessoas, que é João, outros dizem que é, entendeu? Isso nas versões portuguesas e com exceção da chamada tradução brasileira, onde o menor é Lucas 20 e 30. Em certas línguas, o menor é João 11 e 35, falei para vocês, né? Então, porque tem outras versões. Os livros de Esté e Cantares não contêm a palavra Deus, porém a presença de Deus é evidente nos fatos neles desenrolados mormente em Esté. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sob vários nomes divinos e 1.177 menções do diabo sob seus vários nomes. Gilbert Antônio, a Bíblia através dos séculos, a história e formação do livro dos livros, segunda edição, Rio de Janeiro. Então aqui nós paramos aqui foi lida a formação, como você vai administrar a escola dominical, foi lida também o primeiro ponto e também aqui o auxílio teológico, né? Que é a revista do professor tem. Então, pessoal, eu quero aqui agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que você deixa o seu likezinho para também estar fortalecendo o canal. E se você não for inscrito ainda, se inscreva, compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. E nós vamos estar trazendo, temos pregadores aí que estão a ponto de nos ajudar. E a gente vai estar durante a semana, dá um ponto, dá outro ponto. Eu estou ingressando, não sou mesmo, como eu falei para você, não sou comentarista também, não sou professor, mas botar o conhecimento que a gente tem para fora, né? Quero agradecer a vocês que nos acompanharam e também quero agradecer aos patrocinadores do canal, né? Que é o Petiago Barbosa, a Eletrônica Globo Som, Ponto das Motos, Conveniência da Rita, também Produtos Extra Limpos, Salão Novo Estilo e Farmácia Drogaria Mateus. Drogaria Mateus também tá com a gente, viu? E Churrascaria Gaúcha. O pré-candidato Ronald Jorges, Imperatriz, e também nosso irmão Tony das Melancias. E a você, que Deus abençoe grandiosamente. E nós nos encontramos no próximo vídeo, viu? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vai lá, deixa o seu like, não esqueça.